Bom dia a todas e todos. Inicialmente, a gente gostaria de agradecer à SDEP, na pessoa de doutora Diana, e à UFAG por ter aprovado essa palestra de tanta importância para a instituição. E agradecer à doutora Rejane, que é uma referência aqui na Bahia e no Brasil de cultura de paz. E continuamos aqui com os nossos esforços para que a gente possa, de fato, implementar a cultura da paz, que é o que a gente acredita, né, através dessa nova perspectiva de mentalidade, é que a gente realmente acha que a gente pode enfrentar a violência que tem se espalhado de diversas formas, tanto nas famílias quanto nas comunidades escolares, como também na sociedade. Então, aproveito e desejo a todos um ótimo curso, uma ótima palestra e que vocês possam aproveitar um pouquinho dos ensinamentos aqui partilhados por doutora Rejane. Obrigada, doutora. Bom dia a todos e a todas. Eu que agradeço, né, o convite para estar aqui conversando sobre um tema que tem sido cada vez mais importante, né, no caso, para mim, que tenho atuado nessa área, dentre todas as atividades e ações que a gente faz com diversos públicos, esse olhar que a gente vai fazer hoje, esse recorte que a gente vai fazer hoje é super importante. Agradecer, né, a doutora Eveline pelo convite, e a equipe da especializada onde ela atua também. A SDEP, né, por nos oportunizar também esse espaço para dialogarmos. A quem está nos ouvindo, vou tentar aqui acompanhar esses dois momentos, tanto aqui presencial como os que estão no Zoom. Então, muito obrigada também por vocês estarem aqui. Agradecer a Ju, né, a Juliana, a doutora Juliana, a doutora Cíntia, que apoiam o nosso trabalho, que estão conjuntamente aí, que estão na linha de frente, inclusive, ouvindo e conhecendo muitos casos e também tem nos auxiliado a pensar sobre as questões relacionadas a crianças e adolescentes. E, né, doutora Eveline falou comigo agora, sua referência, né, nessa área, e para mim é um prazer muito grande, porque já tem muito tempo que a gente vem trabalhando, mas apesar disso, a gente percebe que a gente já precisa construir um caminho, a gente precisa construir estratégias e metodologias para que a cultura de paz ela realmente seja efetivada, né? Porque ainda estamos muito no discurso. Cultura de paz, educação para a paz, gestão de conflito, e a gente precisa mais de efetividade, né? A gente precisa de recursos públicos, de políticas públicas para nos apoiar. Mas sobre o nosso tema de hoje, eu vou tentar também acompanhar aqui o chat, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram pontuar, vocês podem fazê-lo. E aqui também os que estão presentes. Eu vou ficar em pé e sentada, eu vou estar alternando esses dois momentos, porque a barriguinha está um pouco grande. E aí eu vou estar nesses dois momentos, sentada em pé. Vou pedir licença para vocês com relação a isso. Então, sobre o nosso tema de hoje, né, que é Conexão pela Paz, um olhar especial para crianças e adolescentes. Contextualizando, eu já atuo há um tempinho, não vou dizer exatamente o tempo, para vocês não contarem a idade e me descobrirem, né, minha idade. Mas já tenho uma longa caminhada aí nessa área de cultura de paz. E já tive o prazer, né, de vivenciar muitas experiências. Não que todas as experiências tenham sido um prazer. Algumas experiências foram muito dolorosas, algumas experiências foram muito tristes mesmo. Mas nessa caminhada aí eu já consegui perpassar por muitos espaços. Então, já trabalhei com pessoas em situação de rua, já trabalhei em presídio, já trabalhei com mulheres em situação de violência, com homens que praticam violência contra mulheres, trabalhei em empresas, em escolas. Então, assim, a gente vai colecionando aí um olhar diferenciado para os espaços. Mais uma coisa que me chama a atenção, você pode passar para mim, por gentileza? Obrigada. Essa frase que eu queria começar, né, da Agatha Christie. Ela diz assim para a gente que uma das melhores coisas que pode acontecer com você na vida é ter uma infância feliz. E aí eu queria que vocês pensassem agora, parassem uns minutinhos, e pensassem assim: a minha infância foi um momento feliz? Eu tenho lembranças boas da minha infância. Hoje tem um movimento assim muito grande, né, de fazer com que nossos filhos tenham momentos e lembranças felizes, né? Tem um movimento de educação positiva. Mas vamos pensar na gente. Nós tivemos momentos felizes na infância. O que você viveu na infância?
de alguma forma, influencia a pessoa que você é hoje? Já parou para pensar? Será que as crianças que estão ao seu redor, e aí não vou falar só quem tem filho, porque criança olhou para o lado, tem uma, né? As crianças que estão ao seu entorno, ao seu redor, estão vivenciando uma infância feliz? E para você trabalhar com esse público, você tem que primeiro pensar em você. Eu tenho 2 filhos, está vindo mais uma a caminho. Então, falar sobre criança, falar sobre infância é uma coisa que é importante para mim. Eu estava conversando com meu filho essa semana que eu trabalho os meus traumas, as coisas que não foram positivas na minha infância, para que eu não passe para ele, não reproduza com ele, e que ele consiga ter uma infância feliz. Não quer dizer que ele não vai ter problemas, que ele não vai ter conflitos. Mas, assim, não vai ser os meus problemas e nem meus conflitos, serão os dele, que já não é fácil lidar. Porque a gente sabe que tem todo o processo neural que envolve desde a barriguinha até a nossa vida adulta. E às vezes a gente sufoca, amedronta, impõe coisas para os nossos filhos ou para as crianças do nosso entorno que dizem mais sobre nós do que sobre ela. Então, o convite para esse primeiro momento é pensar que nós precisamos fazer acontecer na vida das crianças que elas tenham momentos felizes, porque esses momentos felizes vão influenciar e muito na vida adulta. E aí eu quero saber de vocês. Aí escrevam aí no chat, por favor, e os que estão aqui também. Quem tem o dever de acolher e proteger nossas crianças e adolescentes? Toda a sociedade, o poder público, a sociedade, a família. Poder público, a sociedade, a família. Quem mais? E por quê? Quem tem o dever de acolher e proteger nossas crianças? Será que as nossas crianças estão sendo protegidas, acolhidas? Deixa eu ver se alguém aqui no chat trouxe alguma fala sobre isso. Participem, viu, gente? A gente precisa que vocês falem também. Abrir aqui o chat. Quem tem esse dever? Em primeiro lugar, a gente sempre coloca quem? De quem é a primeira responsabilidade? Da família, né? Dos pais. Daquelas pessoas que pensaram ou não pensaram, que veio porque quiseram ou não planejaram aquela criança. Então, a primeira pessoa, vamos dizer, a primeira entidade, a primeira instituição que precisa cuidar e acolher são as famílias. Quando a família não o faz, quem o faz? O Estado. E aí o Estado tem várias formas de fazer esse acolhimento. Se aquela criança ela foi abandonada, se aquela criança foi deixada, né, pelos pais, vai para um abrigo, uma casa de acolhimento. Mas quando aquela criança ou adolescente, ela está em conflito com a lei, para onde é que ela vai? Ela vai para um espaço onde ela vai ser acolhida também, mas como ela né, cometeu uma infração, cometeu um ilícito, ela vai ficar ali até determinada idade, depois ela sai. Então, o Estado tem esse papel aí de cuidar e de acolher, assim como os pais, assim como os avós, os tios, a vizinhança, a sociedade como um todo. Mas será que a nossa realidade é assim? Como estão as nossas crianças e adolescentes? Eu já trabalho um tempinho em escola, já trabalho um tempinho em espaços, como eu falei a vocês, bem vulnerável. E a realidade que a gente vê com relação às nossas crianças e adolescentes é bem diferente da realidade que a gente espera. E é por isso que a gente está aqui parado hoje para conversar. Bom seria que a gente não precisasse falar sobre essa pauta. Que todas as crianças estivessem bem, felizes, brincando, vivendo a sua infância como elas deveriam viver.
No entanto, a realidade é outra. E ainda tem aquelas crianças que não são acolhidas nem pelo Estado, nem pela família, que estão aí na rua. A Deus dará, sem ninguém tomar conta, cuidando de si mesma. E aí, antes da gente avançar, eu quero fazer algumas distinções que são importantes para a gente pensar aqui, cultura de paz, educação para a paz. Primeiro, a questão do conflito. O que é conflito? O que vocês, quando a gente ouve a palavra conflito, o que é que vem na nossa cabeça? Pontos de vista diferentes, ausência de concordância. Divergência de ideias. Exatamente. O conflito é algo sempre negativo? Não. A gente precisa pensar que o conflito é um momento que ocorre na nossa vida para que nós tenhamos possibilidade de melhorar como pessoa. Acho que não tem definição melhor do conflito. O que pode ser um problema para a gente é o confronto, que é diferente do conflito. O conflito ele faz parte da gente enquanto pessoa, enquanto ser humano. No processo já ali de amadurecimento, de desenvolvimento do bebê, ele já tem conflitos. Então, a gente é uma coisa que não dá para afastar do ser humano, é o conflito. Mas o confronto, sim. E a violência? O que a gente pode pensar sobre o que é violência? É no momento em que esse conflito ele sai do campo da divergência apenas e adentra o momento da agressão, o que impacta a área do outro, né? Seja esse âmbito físico, psicológico, causando dano a essa pessoa. Exatamente. A gente fala que a violência, às vezes, porque nem sempre conflito tem violência, mas quando você não consegue lidar com o conflito, ele passa por confronto, e o confronto pode reverar em violência. E esse é onde está o problema. O X da questão é a violência, não é o conflito. Que eu digo assim, que o conflito a gente não tem escolha, ele vai aparecer. As situações desafiadoras da vida, elas vão ocorrer. Mas a violência é uma escolha. Eu escolho se eu quero ou não praticar violência. Isso é fato. E aí, mas na hora subiu para a cabeça, né, ficou quente. Aí a gente vem para aquela questão do a gente se autoconhecer e ter domínio sobre as nossas emoções. E aí, mais uma vez, isso vai muito do que nós vivenciamos na nossa infância. A forma como nós agimos hoje, a forma como nós nos colocamos diante do outro, que nós lidamos com o conflito e partimos para a violência, vai sim ter influência na forma que nós vivenciamos. Outro ponto aqui importante para a gente. O que é parentalidade? Pode falar. É o vínculo que une os pais, sejam eles biológicos ou afetivos, ao menor, à criança, ao infante. Exatamente. Então, assim, a parentalidade é um ponto importante para a gente que trabalha com infância e com adolescência. Inclusive, é um dos maiores desafios que nós temos na sociedade. As pessoas compreenderem a definição, o conceito de parentalidade. E não só compreender a definição, o conceito, mas saber aplicar e praticar a parentalidade. E aí, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos e vocês vão entender como isso é desafiador para a gente. E conjugalidade? O que é conjugalidade? Seria o vínculo, né, do casal, a partir do momento que tem uma relação, e esse vínculo dessa união, né, dessa escolha do casal de estar unido, esse vínculo. Perfeitamente. Então, o aspecto conjugal, para a gente também é importante compreender, que é esse momento em que as pessoas resolvem se unir, certo? Para formarem uma família, independente do tipo familiar. Não é que são muitos, a gente passaria aqui mais de 2 horas representando cada uma delas. Mas aí duas pessoas se encontram e resolvem ficar juntos. A partir daquele momento,
Alguns elementos ali vão ser construídos e eles vão virar um casal. E aí vai partir para ter a conjugalidade. E eles podem decidir, aí é o que importa para a gente, ter filhos. Para a gente, o que importa é a conjugalidade no qual essas pessoas resolvem ter filhos. Seja biológico, seja por adoção. Independente do formato que a pessoa escolhe, mas para a gente pensar no que a gente vai estar conversando aqui hoje, é importante que esses casais, que essas pessoas que se unam, tenham filhos. Até porque só existe parentalidade, na perspectiva do que a gente vai conversar hoje, né, se tivesse esse elemento central que é o filho. Tá? E acolhimento. O que é acolhimento? É o ato de acolher, de abrigar, de proteger. Exatamente. Pode ser, né, o ato institucional ou até mesmo do seu próprio. Realizar uma escuta qualificada, né? Às vezes a gente vai precisar falar, vai precisar primeiro observar, para depois a gente ver como que a gente pode acolher e proteger, né? Exatamente. Eu achei fantástico o que você falou agora. Porque a gente pensa em acolhimento como abraçar, né, afagar, e nem sempre. Essa semana eu estava fazendo um estudo, e aí uma psicóloga falou assim: nem toda criança que sofre violência precisa de um abraço. E às vezes ela nem quer um abraço. Tudo que ela menos quer naquele momento é um abraço. Muitas vezes elas se sentem traídas, então elas não vão confiar em mais ninguém. Até ela reconstruir, se construir de novo, isso vai ser um processo e talvez ela nunca mais vai aceitar um abraço, nunca mais, talvez. Exatamente. E aí, nesse processo aí, não é o acolhimento não é nesse sentido, mas é você saber ter uma escuta qualificada e Respeitar. respeitosa, né, e saber os limites. E outra, é uma escuta multidisciplinar. Porque, por vezes, você vai precisar que outras pessoas de outras áreas, com outras expertise, te apoiem nesse processo de acolhimento. Então, não é simplesmente, tem uma criança ali que sofreu uma violência. Né? E aí eu vou falar aqui de algumas violências, que a gente pensa só na questão da violência sexual, que também existe. Mas tem as violências diretas e as violências indiretas, que, por sinal, é uma das quais eu mais participo, vamos dizer assim, né? Tenho experiências, são as violências indiretas. São pais que estão, né, em situações de divórcio e que esquecem completamente que tem uma criança, um adolescente, um jovem naquela relação. Eu não sei como que você entende a questão da atuação aqui multidisciplinar no caso do abuso sexual, mas eu imagino que quem recebe primeiro deve pegar o máximo de informações para que outros profissionais não tenham que fazer uma reescuta e ficar vitimizando de novo essa criança, ou esse adolescente, ou essa mulher mesmo. Né? Concordo em gênero, número e grau com o que você trouxe. Inclusive, é uma das coisas que eu faço, né, em um dos ambientes que eu trabalho. E às vezes as meninas, os meninos vêm até a gente e falam: olha, minha situação é essa, porque eu sofri um abuso. E aí eu pergunto para ela: você quer contar para mim? E aí eu vou colher o máximo de informações possível, depois vou passar para a equipe, ou a gente agenda já com a psicóloga, com a assistente social, e aí você já faz essa conversa para todas nós. Como é que você fica mais confortável para você? Como é que você se sente mais acolhida? Ela fala: não, eu quero conversar só contigo. Ou não, eu prefiro conversar com todo mundo de vez para não ficar repetindo, 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 repetindo. Isso é acolher. É essa estratégia que a gente tem que ter. Porque é muito doloroso para uma pessoa que sofreu qualquer tipo de violência, ainda mais, né, uma violência sexual sendo criança, adolescente ou jovem, e você ter que ficar pedindo para ela reproduzir aquela fala o tempo todo. Se a pessoa não querer ser atendida por mim, respeitar isso. Deixar que outra pessoa a atenda. Aí um ponto importante, que eu já vou fazer aqui um parênteses para os profissionais que atuam com criança, adolescente e jovem. A gente precisa tomar cuidado para a gente não ferir nosso ego. Não é porque a gente tem, eu me formei e não sei o quê. Gente, aquela criança precisa criar conexão e confiança. A confiança deve ser um dos últimos pilares que ela vai conseguir construir com um adulto, ou com um jovem, ou com outra pessoa. Porque ela foi ferida. Ele foi ferido. Aí, às vezes, eu ouço alguns profissionais: mas é porque eu me preparei tanto, e aí pede para falar com fulana, pede para falar com ciclano. Mas é o momento daquela pessoa. Você criar um espaço de confiança para que ela
ou ele consiga falar com você. E aí, nesse mesmo lugar que eu estou participando, nesse mesmo grupo, uma pessoa falou assim: ah, porque falou a primeira vez sobre a violência, e aí a segunda vez que foi inquirida, né, a falar novamente, negou. Disse que não sofreu nada. Por quê? Não, se sentir à vontade, no espaço à vontade de falar. Exatamente. Ela perdeu a vontade completamente de falar. Existe um termo também que fala de atravessamento. Às vezes a pessoa não se atravessa com você. A psicologia social que fala sobre isso. Então, às vezes, ela olha para você e vê uma outra pessoa que ela não sente confiança de falar. Não é nem você em si, mas é quem você parece. Por exemplo, ela não vai querer falar, se abrir com você. Então, assim, a gente precisa ter. Isso é acolhimento. Então, acolhimento não é só você abraçar, dar uma roupinha, comprar um sorvete. Não é isso. Vai muito além. É você tentar interpretar os sinais que estão acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele jovem, e a partir dali traçar estratégias para saber como você vai ajustar aquele ambiente e reconquistar, de alguma forma, a confiança, a autoestima daquela criança. E aí a gente está falando do máximo aqui, que é o abuso sexual, mas tem outras violências que acontecem também com nossas crianças e com nossos adolescentes, que trazem implicações muito graves na vida dela, desde a infância até adulto, quando elas chegam ao mundo adulto, quando muitas delas não tiram suas próprias vidas. E assim, tiram no sentido material ou no sentido emocional, que aí vem as depressões, as ansiedades, né, dentre outras questões que podem ocorrer na vida dessas crianças, tá? O pessoal do chat não está, né? Vamos lá, venham aqui, falem também o que é que vocês estão achando e o que é que vocês querem comentar a respeito. E aí, lembra que eu fiz aquela pergunta lá no início? Vamos retomar aqui um pouquinho ela. O que você lembra da sua infância? Se você fechasse os olhos agora, não vou fazer essa linha do tempo, não. Mas o que é que você lembra da sua infância? Você tem boas lembranças? Ou você só lembra do que te contaram a respeito do que aconteceu com você na sua infância? Tem uma história que eu conto muito, mas eu não lembro efetivamente de ter feito. Mas minha mãe e meu pai, de tanto falarem, eu consigo enxergar acontecendo. Eu morava no interior, uma área, né, de mar, ali em Camamu. E aí minha mãe disse que eu sumi. Ela, né, lá do comércio. Cadê essa menina? Cadê essa menina? Tinha uns 3, 4 anos. E aí, me procurar. Procurar, procurar, procurar. Quando me encontraram, mas me encontraram numa distância muito longa. Eu já estava perto da colônia dos pescadores, caminhando pela orla com a mãozinha assim, ó. Como se nada estivesse acontecendo na minha vida. Eu, assim, eu tenho a ideia de que isso aconteceu, não porque eu me lembro, mas porque minha mãe fala que aconteceu. Mas eu tenho muitas outras lembranças da minha infância que não foram meus pais que ficaram contando. E às vezes eu pergunto, mãe, mas aconteceu isso mesmo? Eu e meu irmão, a gente pegou um papelão e desceu a ladeira lá e saiu rolando lá. Foi. Minha mãe, eu me lembro que eu engoli uma moeda. Eu engoli uma moeda mesmo? Foi. Então, assim, a gente vai perguntando para os nossos pais se aquelas lembranças que nós tivemos, elas realmente aconteceram. E tem lembranças que são agradáveis e outras nem tão agradáveis assim. Mas quando eu olho para a minha infância hoje, eu consigo pensar em muitas coisas agradáveis que aconteceram. E aí, como eu falei com vocês no início, as que não foram tão agradáveis, o que é que eu faço? Trabalho os meus traumas. Trabalho os meus processos. Tento romper com essas questões para que as pessoas no meu entorno, elas não precisem receber as minhas dores de uma forma hostil, de uma forma agressiva. Não que eu não possa compartilhar. Há uma diferença a respeito disso. Uma coisa aí eu estava conversando com Cíntia, na minha infância aconteceu isso, que me trouxe muitas dores. Eu estou, né, no processo de me reconhecer, de ressignificar, ou até tentar esquecer mesmo. Outra coisa é, por conta do que eu vivi, toda vez que eu encontrar com Cíntia, eu ser grosseira com ela, ser desagradável com ela. É o quê? Né? Daquelas patadas básicas que a gente faz. Porque eu sofri.
Então, a gente precisa pensar o que é que você lembra da sua infância e o que nela aconteceu que influencia na sua vida até os dias de hoje. Então, são duas perguntas aí que quem trabalha com infância precisa fazer. Quem trabalha com adolescência precisa fazer. E por que que eu digo isso? Porque a gente está vivendo um momento das pessoas que estão faltando uma coisa que é muito importante, que é a paciência. Nós estamos vivendo um momento fast food, delivery, né, Instagram, que é tudo muito rápido. Você tem notícias em minutos ali, passando o dedo no Instagram. Já tem notícia do mundo todo. Que outrora não era assim. Nós exercitávamos melhor a paciência. Hoje não. Hoje é tudo rápido. E aí, por conta disso, quem tem sofrido também esse movimento nosso da rapidez são os nossos filhos, ou as crianças que estão em nosso entorno. Porque a gente quer que elas também façam tudo muito rápido. Estava falando ontem com meu filho, eu falei, meu Deus, daqui a 2 anos você não vai ser mais minha criança, vai ser meu adolescente. Me prepara. Como vou me preparar para isso? Então aproveite, meu filho. E ele já se considera um pré-adolescente, né? Mas eu já sou um pré. Eu falei, um pré não é um. Você ainda é criança para mim. Porque é desafiador, né? As fases. E a gente perde a paciência. Eu tenho escutado pessoas que dizem assim, não tenho, não gosto de criança, não tenho paciência. Tudo bem que você não goste. Mas aí você não pode maltratar, não pode querer o mal daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, porque por algum motivo na sua vida você não consegue ter afinidade com eles. Mas crianças existiam e precisam existir, inclusive, para a gente continuar existindo enquanto humanidade. Né? É um ator social que deve existir sempre. Eu não posso simplesmente chegar aqui e fazer. A partir de hoje, não haverão mais crianças. Porque se eu fizer isso, eu estou garantindo que não haverá mais futuro. Não haverá mais sociedade. Então, é um pensamento que a gente não pode ter, certo? E aí eu queria perguntar para vocês, assim, falar aqui com vocês, ó, maus tratos na infância, como rejeição materna, violência interparental, pais negligentes, perdas repetidas de cuidador primário, disciplina severa ou inconsistente, abuso sexual e físico, são fatores de risco para desenvolvimento de comportamento violento na infância. E, por sua vez, esse comportamento é preditivo de comportamento ofensivo, agressivo e antissocial em adultos. Como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns presídios, né, em pessoas que estão com restrição de liberdade. E aí, na escuta que a gente vai fazendo com eles, você percebe muito discurso de que na infância viveram em situações de violência ou em uma comunidade violenta. E aquilo reverbera de alguma forma para o posicionamento que eles tiveram. E muitos deles iniciaram seus processos, né, de violência contra os outros ou contra si mesmo, jovem, adolescente. E isso é algo que tem que nos preocupar. Eu digo assim, eu gosto de trabalhar com escola, eu gosto de trabalhar onde tem crianças em acolhimento, porque, na minha perspectiva, se eu fizer um bom trabalho ali, sei que a gente não vai salvar o mundo, mas se eu fizer um bom trabalho, eu vou estar evitando que essas crianças sejam, vamos dizer assim, acolhidas em presídios. A gente vai reduzir no futuro. Obrigada. Pode. A gente vai reduzir no futuro que esse espaço tenham pessoas, porque essas pessoas estarão fazendo outros trabalhos para a sociedade. Mas precisa cuidar delas primeiro na infância. E aí eu quero compartilhar, né, de várias histórias que eu já vivenciei, 3 histórias que mexeram muito comigo na minha prática profissional. A primeira história foi no Sejusc. Essa aí tem mais ou menos uns 10 a 11 anos que aconteceu. 10 anos, que é a idade do meu filho, e eu lembro que meu filho tinha uns 6 meses, mais ou menos, quando isso aconteceu. Porque isso mexeu muito comigo, até porque eu estava ainda naquele período de puérpera, sensível. Eu estava em um do Sejusc, e na época eu estava atuando como supervisora,
né, das mediações em que eu prestava instrutoria. E aí eu estava nesse Sejusc lá. E aí chegou um menino, entre 11 e 12 anos. E ele, eu quero falar com a juíza, eu quero falar com a juíza. Só que quem Sejusc não tem, né? A figura do juiz não trabalha no Sejusc. Lá tem mediadores, tem conciliadores. Nesse em especial, tinha um pessoal do serviço social. E aí eu falei assim, olha, aqui não tem juiz. Pode ser eu. Ele pode. Ô, doutora, doutora. Eu falei, você quer entrar? Quer sentar? Ele quer. Aí a gente sentou numa salinha que tinha, né? Na frente ali do Sejusc. E aí ele falou assim comigo, olha, meu pai e minha mãe estão vindo para cá. Porque eles têm um negócio aqui com vocês, uma audiência. Mas eu vim pedir, pelo amor de Deus, que você me ajude. Aí eu falei, como é que eu vou te ajudar? E como é que a gente pode te ajudar? Ele, não. Eu só quero que você diga para meu pai e para minha mãe. Primeiro, para eles pararem de ficar brigando da, da janela. Porque um morava embaixo, outro morava em cima. E aí ficava gritando um com o outro e a vizinhança toda sabia. Eu queria pedir que vocês falassem para eles pararem com isso, porque eu fico morrendo de vergonha. Eu tenho umas caras para sair. Então, já que eles vão vir para cá e vai ter essa audiência, pede para eles. E tem mais uma coisa que eu quero te pedir. Fala para meu pai que eu não preciso de sapato, eu não preciso de roupa. Isso aí eu já tenho. Eu preciso que ele me leve para pescar junto com os amigos dele, quando ele for. Ah, é? Não tem como a gente, né, não se emocionar com isso. Eu só quero isso. Só quero que meu pai me leve para pescar quando ele for com os amigos, que ele vai. Não lembro bem o dia, já tem um tempo, mas era um dia da semana que era fixo desse pai pescar com os amigos e não levava ele. Eu ainda perguntei, mas eu te levo para outros lugares? Não, ele nunca tem tempo. Mas ele vai pescar com os amigos, então é o momento de a gente ficar juntos. Ele estava ali já pensando numa solução para o problema deles. E naquela época, a gente não convidava crianças e adolescentes para participar de mediação. Hoje já existe um movimento da possibilidade de se realizar mediação e dessas crianças participarem. Inclusive, eu sou adepta desse movimento. Se você constrói um lugar seguro, se você consegue, né, resgatar as boas maneiras de falar dos pais e a mediação, e aquele adolescente tem uma possibilidade de participar, eu não vejo problema disso acontecer. Mas naquela época, estava tudo muito novo. A lei era nova, a atuação junto ao Poder Judiciário era novo, da mediação, então havia, assim, né, uma orientação de não encaminhar. Mas minha vontade foi trazer aquele menino para a mediação. E aí, quem seria a mediadora? Eu. Fiquei completamente desestruturada. Fiquei completamente parcial. Não tinha como não ficar parcial, depois de ouvir uma história como essa. E aí ele falou, não, mas agora eu tenho que ir embora. Não diga a meus pais que eu vim aqui. E aí ele foi, desgovernado. Os Sejusc normalmente funcionam em bairros, né, populares. E aí, então, era fácil o acesso. Mas se você veio sozinho, ele não é perto. Eu moro ali perto. Né? E falou mais ou menos que eu não vou dizer o local. Aí tá, e quando chegou o assistente social do espaço, eu já estava me debulhando em lágrimas. Porque, para além da situação, ainda estava a questão, né? Como eu falei, com o bebê em casa, pequeno. Eu falei, meu Deus, que vontade de pegar esse menino e botar assim, sabe? Em um lugar e cuidar para a vida toda. Exatamente. E aí eu falei com esse colega meu de trabalho, expliquei a situação que aconteceu e pedi para que ele fizesse alguma coisa com essa família, porque eu não poderia chegar na mediação, seu filho esteve aqui, ou vozes, né, chegaram até me dizendo que você pode fazer isso, porque eu não podia induzir no procedimento de mediação. E aí eu aguardei uma colega minha chegar, que também é mediadora, e falei com ela que eu não tinha condições de fazer a mediação, que eu ficaria, né, na sala, porque eu queria acompanhar o caso, entender, conhecer aquele casal, né, que já tinha uma ideia, mas que eu não tinha condições de fazer o procedimento especificamente, porque eu estava completamente abalada. E foi o que aconteceu. Aí eu vou perguntar para vocês, qual o momento da mediação eles lembraram que tinham filho? Nenhum. Em todo o primeiro encontro, eles só se alfinetavam. Só falavam sobre um em relação ao outro. Ainda que o mediador
no início, a mediadora, tenha perguntado, tenha falado, né, lembrado a eles se eles tinham um filho. Mas eles se esqueciam completamente que eles tinham um filho. E essa foi uma de muitas que eu fiz, nas quais as pessoas esqueciam completamente que têm filhos. Até a forma de falar. Quem vai buscar? Quem vai entregar? Como se fosse um objeto, né? Como se fosse um objeto. Sim. Eu não vou lá. Você que vai pegar seu negócio. Seu negócio. Seu negócio. A necessidade, né, da gente falar sobre a parentalidade, né? Que nesse momento eles estavam vivendo o quê? Né? Falando realmente sobre o convívio, né? Sobre a relação, esquecendo que o principal ator era a criança e todos os direitos dessa criança estavam sendo violados, principalmente, né, o direito afetivo, né? Que seria o que deveria estar sendo preservado naquele momento. Então, essa foi a primeira vez, assim, dentro de uma instituição, que eu, vamos dizer assim, senti o quanto as crianças e adolescentes são invisibilizados quando os adultos estão em conflito. E quanto isso pode ser ruim. A segunda é essa questão da invisibilidade parental diante do conflito conjugal. Como eu falei aqui, se eu fosse calcular, fazer uma probabilidade de casos nos quais eu atuei, que a criança, de fato, o adolescente, é esquecida, a gente vai ser muito, 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 muito mesmo. Muitos, muitos e muitos casos. Eu ficaria aqui, ó, dias e dias contando isso para vocês. Mas aí eu quero contar um segundo caso, que é numa escola que eu trabalhei, que os pais foram resolver uma situação que era direcionada à criança. Mas a fala dos pais não era sobre a criança, era sobre ele e ela. No sentido de que a criança estava com dificuldade de aprendizado, porque aquela escola puxava muito dela. Muito, muito, muito. Esse caso tem uns 5 anos, mais ou menos. Puxava muito dela. Não, antes da pandemia, então tem um pouquinho mais, né? Já tem 5 anos da pandemia? Faça aí, me ajudem aí nas contas. Tem. Então é um pouquinho antes dos 5 anos da pandemia. E aí eles foram chamados para nos apoiar nessa questão. Porque a criança relatava que não queria mais estar estudando naquele lugar, que não era o sonho dela. Era o sonho dos pais. E aí, quando eles foram chamados para o espaço, você via nitidamente que aquele realmente não era o sonho da criança, que era o sonho dos pais. Eu compreendo, inclusive como mãe e pai, que nós podemos influenciar, né, que nós podemos orientar os nossos filhos nas escolhas deles, até porque faz parte do educar. Mas eu entendo também que é importante você escutar essa criança. Se ela está em um espaço que está adoecendo ela, e ela, não é que, no caso dela, ela não queria deixar de estudar, ela só não conseguia estar naquele formato de estudo. Não era o curso que ela queria. Inclusive, ela podia mudar de curso dentro da instituição. Mas os pais não deixavam. Porque um dos pais, o sonho de um dos pais que estavam ali, era exatamente cursar aquele curso. O sonho era dele. E aí, a todo momento da conversa, você via que ninguém falava, nem prestava atenção. E a gente não podia dizer, olha, você tem que ouvir seu filho. Ah, dá vontade, mas não pode. A gente não pode se envolver na educação nesse sentido assim, dizer, olha, você tem que ouvir seu filho, ele é importante, dá vontade, mas não pode. Então a gente precisa até. É difícil. É difícil. Até porque eles tinham uma certeza muito grande que aquele era o caminho que o filho precisava caminhar. Então, assim, ó, os pais, eles anulam completamente a vontade e o querer dos filhos. Anulou. Geralmente mesmo. Eu já passei por isso. Tipo, minha mãe queria que eu fizesse medicina ou direito e eu não quis serviço social. E eu vejo hoje minha prima repetindo isso com a filha que passou uma das melhores notas do Enem e dizendo a ela que ela tinha que fazer medicina. Ela não quer fazer medicina. Aí se inscreve em fono, passa em fono, aí resolve fazer odonto porque a mãe disse que tinha que ser algo muito próximo da medicina. Sim, e será que essa menina quer estudar esse curso? Mas por que que não senta e deixa ela tentar, pelo menos, para ver se é isso que ela quer? E eu vejo isso se repetindo em diversas famílias.
Mas quando você fala do pedido de socorro aí no Sejusc, eu fico me lembrando do meu TCC lá em 2014, que eu escrevo não sei se eu podia chamar de um poema, mas talvez sim, que eu falo que não. Quer ir para a Defensoria, não existe porta. Quer ir para o Ministério Público, não existe porta. Quer ir para o TJ, não existe porta. Naquela época, eu escrevo sobre abuso sexual, um papel dos conselhos tutelares em Salvador, quando os conselheiros tutelares não tinham papel, computador, sabe? Escrevia tudo em qualquer folha de papel e não tinha dados, não tinha informação. E, assim, eu fico vendo que bom que essa criança encontrou Rejane em Lisboa, né? Que pôde acolher, receber e ter esse olhar e chamar toda a equipe para poder pensar dessa forma. Que a gente ainda tem muito espaço a caminhar, né? O Estatuto faz 34 anos, 35 anos esse ano. Mas são 35 anos ainda de muita luta, de muito arrastar. Acho que a gente ainda tem muito que fazer. E eu fico pensando nesse auditório ainda vazio, numa temática tão importante que a gente precisa, talvez, colocar esse convite para o mundo, não deixar somente para os defensores, servidores e estagiários da defensoria, mas que esteja escrito isso no card. Eu sempre falo isso com a doutora Diana, tem que estar no card para o público externo, porque as pessoas que estão lá fora, não adianta a gente estar sabendo aqui, a gente não está movimentando as cadeiras que estão lá vazias, lá fora, as mentes vazias, nesse sentido de pensar as políticas públicas, porque a gente está aqui pensando na fiscalização, na execução, na implementação, na execução, mas só a gente ainda é um gato pingado, digamos assim. É exatamente porque por conta dessa invisibilidade mesmo, né? A gente não olha a criança e o adolescente, o jovem, como pessoas importantes. São crianças, são adolescentes, são jovens. E ainda tem, né, vamos dizer assim, os termos que são utilizados para essa categoria, como aborrecentes, né, rebeldes, causadores de problema. Criança boa hoje em dia, criança que senta com o celular, entra no lugar, senta no celular e fica ali quietinha. Essa é, né, vamos dizer assim, o perfil de criança, de adolescente, de jovens que são aceitos hoje na sociedade. Uma criança que brinca, uma criança que faz barulho, já irrita. Já irrita. Os pais falarem assim, mas meu filho não me dá trabalho nenhum, eu dou o celular e ele fica lá quieto o tempo todo. Pior ainda, né? Esse é o Aí a gente perigo. acha normal que a criança tá ali quietinha pegando o celular. Se a criança vai brincar, vai fazer algum barulho, pra gente Incomoda. mesmo, incomoda. Aí Hum. seria uma criança que estaria, né, no padrão normal. Porque hoje Exatamente. eu acredito que a gente tem muito. A gente não tem o cuidado de proteger realmente a criança, né? Eu volto na questão do acolhimento. Por ser criança, a gente acredita que a gente pode decidir. Aí, como o Luamile falou, a questão do estudo. Os pais sempre vão querer que os filhos façam algo que satisfaça o ego. Eu sou do meu pai, porque que eu fosse tudo menos assistente social. Tipo, é surreal isso. Os pais sempre tendem a querer escolher o futuro e não para e pergunta pra gente o que é isso que você quer? E, infelizmente, a gente também, em algum momento da nossa vida, a gente vai cometer esse erro. Sim. Infelizmente. Então, a gente não, sei lá, talvez a gente sofreu isso, mas de forma involuntária a gente faz. Uhum. É exatamente. A questão da violência, né? Que muitos cometem a violência e não percebem que estão cometendo a Exatamente. violência por conta de estar. Acho que normalizou, Verdade. né? Nós normalizamos a nossa postura diante do outro. É que eu digo com as pessoas. Aí chegou, né, tava conversando com uma amiga minha, ela falou, poxa, Regina, eu queria ter essa calma que você tem para cuidar dos seus filhos. Eu falei, gente, é um exercício diário que eu tenho. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu digo, Deus, me ajude a não trazer os meus problemas, meus processos, meus conflitos para os meus filhos. E que se eu errar com ele, eu tenha a humildade de chamar e dizer, pedir perdão, né, ainda que ele tenha cometido um comportamento que não é esperado para a idade dele. Mas que eu consiga também colocar nesse lugar de humildade e que meus filhos recebam isso, né, como reflexo, como espelho. Mas é desafiador, porque a gente vive estressado. O ser humano estressado é o ser humano adulto. Nossa, a gente vive cheio de coisas, cheio de preocupação. Pagar isso, resolver aquilo, né, trabalhar, uma conta. Então, é muita coisa.
E a gente às vezes acumula isso. Aí essa amiga veio me falar isso, porque ela falou, aí eu falei com ela assim, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você está chateada, com raiva do seu chefe, ou do seu colega de trabalho, o que é que você faz para não explodir? Ela, eu respiro fundo, eu vou pro banheiro, eu bebo uma água, às vezes eu boto a almofada e dou uns gritos. Eu falei, você faz alguma coisa com o seu chefe, com sua chefe, com seu colega de trabalho? Ela, não, tô doida, não posso perder meu emprego. Falei, e por que que com o seu filho você não consegue colocar essas práticas? O que é que falta? Por que que o adulto a gente não enfrenta, e não deve enfrentar realmente, né? Mas digo assim, por que que a gente tem esse muro que divide, mas para a criança e para o adolescente, para o jovem, acho que é por poder pela violência. Vocês, né? Porque eu sou maior, porque eu sou mais forte. Se a pessoa dar um tapa em você, você vai rodar. Quantas vezes eu já ouvi isso de mãe? Você não sabe nem que você vai parar, só vai sair rodando, ó, igual um peru. Quem manda aqui sou eu. Essa é minha casa. Enquanto você morar aqui, quem manda sou eu. Isso não significa que nossos filhos não tenham que ter limites, que as crianças que estão no nosso entorno não tenham que ter limites. Porque a nossa sociedade ela é regida por regras, por leis, por ordem. E eles precisam aprender isso. Na minha casa tem muitas regras, muitas leis e muitas ordens. Meus filhos não ficam soltos. Mas nós temos o quê? Eu tenho um compromisso com eles de permitir que tenham uma infância saudável. Então, nós temos diálogo do tipo, o que é que mamãe precisa melhorar? O que é que eu, de forma que eu falo, que eu acho que não é confortável para você? Já expliquei desde quando ele tem compreensão de que uma coisa é ele como ser humano, outra coisa são os comportamentos dele. E é os comportamentos deles que a gente vai moldar para que torne ele um ser humano cada vez melhor. Mas isso é um exercício. Tem dias que eu digo para ele, mãe não está com paciência hoje. Nem para lidar com conflito. Nem com o seu, nem com o meu. Tanto que ele pergunta, mãe, e aí, eu tenho um negócio sério para conversar. Você está confortável? Principalmente esses últimos tempos, né, que eu estou grávida. Ele, você está confortável para me ouvir? Você está bem? Eu falo, filho, mamãe não está bem. Nesse momento, eu não consigo te dar a atenção que você deseja. Me dê um tempinho para eu me regular, hoje ou amanhã, e a gente senta para conversar. Mas eu não vou deixar de conversar com você. Mas é um desafio. Mas não é isso que eu faço com as pessoas que eu atendo? Não é isso que eu faço no meu dia a dia? Por que para os meus filhos e para as crianças que trabalham no meu entorno tem que ser diferente? E a última história que eu quero contar para vocês, quero te levar para casa, mas não posso. Essa foi mais recente, tem pouquíssimo tempo, foi ano passado. Eu fui fazer um círculo de construção de paz sobre autocuidado com pessoas em situação de rua. E esse projeto é específico para adultos, né? Só que, como eu trabalho com muitos recursos lúdicos, normalmente aparecem crianças, principalmente que era um lugar aberto, né? Era na rua, um lugar aberto que todo mundo podia acessar. E aí, muitas crianças. E uma criança estava cuidando de uma outra criança, uma criança de mais ou menos uns 8, 9 anos, estava cuidando de uma outra criança que tinha mais ou menos uns 3 meses. E essa menina estava com né, com essa outra criança no colo, para lá e para cá, participando das atividades. E aí, daqui a pouco, essa criança começou a pular de um lugar para o outro, né, assim, de colo em colo. E aí eu estou lá, fazendo o círculo, e aí, gente, assim, eu não consigo explicar. Essa criança estava no meu colo sentada, deitada. A menina veio, simplesmente botou assim no meu colo e falou, deixa eu vou ali. E saiu. E aí eu olhei para aquela criança, olhei para uma sacola que estava do meu lado. Olhei para aquele bebê, olhei para a sacola e falei, quero, mas não posso te levar. Meu desejo foi realmente botar aquele bebezinho na sacola e sair correndo. Mas se eu fizesse isso, eu teria muitos problemas, né? E assim, muitos problemas. Mas foi. E eu fiquei, assim, um bom tempo, mas um bom tempo mesmo, muito mal. Assim, não queria nem fazer nada, assim. E, assim, questionando até algumas coisas que eu trabalho.
Por que disso? Por que daquilo? Por que a gente não tem um observatório? Por que essas crianças estão na rua? Ela foi, assim, uma sensação tão estranha e dolorosa. Não que os outros maiorzinhos, eu já estava incomodada com os maiorzinhos que estavam em situação de rua. Já aquilo ali já estava me trazendo uma inquietude, né, em todas as ações em que eu fiz lá. Mas esse dia em especial me deixou assim, 3 meses, gente. 3 meses. Um bebezinho pequenininho, coisa mais linda, 3 meses. No meio, morando na rua. E a gente não sabia nem de que estavam os pais daquela. E a menina que estava tomando conta dela não era nem da família. Não tinha nem parentesco com aquele bebê. Só estava olhando porque a mãe e o pai foram resolver alguma coisa. Então, assim, são essas coisas que nós passamos que nos faz estar aqui hoje dialogando, para a gente pensar em políticas públicas, não políticas de governo, mas políticas públicas consolidadas, que independente de quem estiver naquele momento no poder, ela faça os encaminhamentos, ela dê continuidade, que é um núcleo de atendimento e acolhimento que fortaleçam, não que não tenha, tem alguns, mas eu penso no seguinte, como fortalecer a autonomia, como resgatar o respeito, como resgatar a confiança, como fazer com que essas pessoas entendam que elas podem estar em outros ambientes, que elas podem ser o que elas quiserem ser, que elas tenham a opção de escolher, apesar de ter participado de alguma violência direta ou de violência indireta. Então, é sobre isso, né? E esse espaço da defensoria é o melhor lugar para a gente estar falando sobre isso. É de movimentar isso, de criar esse espaço, como o Lua falou. Era para a gente estar com o auditório cheio, com o Zoom lotado, de pessoas interessadas em... Eu não gosto dessa palavra muito, porque eu não sei se é... Mas é o que me vem à mente agora, salvar. Né? Porque eu me preocupo um pouco, porque eu não acho que a gente tem esse poder de salvar ninguém, sabe? A gente pode influenciar, a gente pode ser referência, ajudar a transformar, servir. Porque fica muito assim, né? Muita responsabilidade, um peso muito grande nas nossas costas de vamos salvar todas as crianças. Mas é porque um pouquinho se aproxima do que eu quero dizer, no sentido exatamente disso, né? De permitir que crianças, adolescentes e jovens ressignifiquem, tenham um outro olhar a respeito dos processos que elas passaram. Ano passado também esteve um atendimento com algumas crianças, cujos pais estão com medida protetiva, e elas vivem ali de alguma forma, vivenciando violência indireta. São ver crianças tudo bonitinha, arrumadinha, tem carinho, tem proteção, tem amor. Só que tem uma confusão entre os adultos que influencia de alguma forma na vida delas. E às vezes os adultos estão tão imersos naquilo que eles nem percebem como estão feridos. E aí, mas a gente dá amor, a gente dá carinho, a gente protege, tem comida, tem água, tem tudo. Mas é um pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai. A mãe colocando no filho ou na filha a responsabilidade de ter tido um rompimento na relação. É o pai jogando no filho ou na filha o problema de ter se casado. E eu estou falando aqui o que a gente escuta, né? Quando eles vêm ou elas vêm até a gente. A gente também teve a experiência no passado de ir lá para a triagem, né? Lá na Casa das Famílias. E aí fizemos algumas oficinas lá, enquanto o pessoal esperava atendimento. Oficinas de gestão das emoções e oficinas de comunicação não violenta. E ao final sempre vinha alguma mãe, algum pai falar: poxa, como eu fui violento, estou sendo violento com meu filho, com minha filha, ou com meus companheiros, com minha ex-companheira. De mãe chorar, dizer assim: poxa, ontem a minha companheira me disse que a minha situação com minha filha é muito delicada, que a gente só briga, só briga, só briga. E que eu despejo toda a minha raiva nela. Ela já vem me falando isso há muito tempo. Mas aquela coisa de santo de casa não faz milagre, né? Aquele ditado que tem. Mas vocês falando aqui hoje, eu realmente percebi que eu estou ferindo a minha filha e a mim também. A nossa relação está cada vez mais delicada.
E eu preciso mudar. E aí a gente fazendo as sensibilizações. E já que as pessoas não vêm até a gente vai até elas. Porque a gente precisa cuidar. A garantia de que a gente vai ter um futuro melhor é o quanto nós estamos nos dedicando a cuidar de crianças, adolescentes e jovens. Já que a gente está tendo um problema muito sério de conseguir cuidar dos adultos. Porque é desafiador. Você já ir lá falar com uma pessoa que já está estruturada, né, que está com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Do que a criança que ainda está no processo de aprendizado, de desenvolvimento. Acredite, é muito mais fácil trabalhar com elas do que com adultos formados. Nossa, e como é? É muito mais fácil. Eu fico me lembrando das equipes, principalmente das unidades de acolhimento, em toda a Bahia, eu falo, porque eu trabalho com algumas em comarcas do interior onde não tem defensoria. E fico pensando que essas pessoas deveriam estar fazendo essas formações. Eu sei que você já tem muito projeto, né? Pensar num projeto para as unidades, para os técnicos. Eu acho que talvez a gente vai precisar bater na porta dos conselhos, porque às vezes bater na porta somente da unidade não vai mexer muito, porque precisam de autorizações, de coordenações, enfim. Mas eu fico pensando que, recentemente, numa situação de 4 meninos, dois adolescentes e 2 crianças, que eles foram matriculados nas escolas na zona rural por entender que era a melhor forma de afastar eles dos pais, porque os pais estavam em destituição do poder familiar. E aí, não perguntou esses meninos se eles queriam estudar lá. Não explicou para eles como é que seria isso, esse transporte de ir e voltar todo dia. Enfim. E duas delas deixaram de estudar em 2024, porque não se sentiram adaptadas na escola. Tem algumas questões que envolvem saúde mental e que precisava de um plano educacional especializado. E não foi pensado nada disso. E a gente tem que estar em todas as audiências, todo mês, esse juiz dessa comarca faz audiência todo mês, falando a mesma coisa. E o fato de a gente ter um defensor substituto todo mês, então ele já meio que ele não vai ser o mesmo que vai cobrar no mês seguinte, então para ele estar confortável, a gente seguindo, empurrando com a barriga, fazendo. Para mim, as audiências são mais umas reuniões que às vezes não dá em nada do que uma audiência que tem uma decisão final. Assim, eu estou falando com muita ousadia, né? Mas não tem nenhum juiz aqui, eu posso ser presa. Então tá tranquilo para mim Na ainda. arte da tem liberdade para É, falar com respeito, né? é. Então, acho que estamos aqui dialogando E de como a aí, gente pode pensar em melhorar, né, esse ambiente. essa mãe resolve ir para São Paulo e levar os 4 meninos com ela com destituição do poder familiar. Está lá em São Paulo, fugida. Então, assim, a gente vai ter agência agora e estou pensando, será que ela fugiu mesmo? Né? Porque esses meninos saem da unidade, não querem mais ficar lá. Volta para casa de sua mãe. Se sente mais acolhido na casa de sua mãe do que na unidade de acolhimento. Essa mãe, onde ela vai, ela leva ele. Ela pediu autorização, a gente disse a ela que ela, infelizmente, ela não podia, mas depois ela manda informação. Estou em São Paulo, vim fazer exame, né, 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 né. E aí? A gente faz o quê? É. Só escuta. É um trabalhão para vocês agora resolverem, né? Vamos dizer assim. Que poderia, né, vamos dizer assim, ser feito de uma outra forma. É como eu disse, não é que não façam trabalho. É, muitos trabalhos que são feitos, né, de prevenção ou de intervenção, nossa, são dignos de aplausos. Até porque muitas das pessoas de profissionais que atuam nessa área da infância e da juventude adoecem. Exatamente, Adoecem porque é muita mazela, é muita dor, é muita vulnerabilidade. exatamente. E eles acabam adoecendo e eles não se cuidam dentro do processo, e isso também reverbera muitas vezes, né, nas decisões que não são as melhores. Não é que aquele profissional, eu não gosto muito de questionar o profissional, mas assim, eu me preocupo como aquele profissional se encontra naquele momento em que tomou aquelas decisões, E que mexe com a rede com uma toda. rede como Porque toda. essas crianças, por exemplo, elas são taxadas como de uma família complexa. Então, eles não são mais vistos como crianças e adolescentes na cidade. Eles já, todo mundo, quando você liga para a Secretaria de Educação, de não sei o quê, todo mundo já tem algo para falar deles.
Como se fosse um Aí eu problema. pergunto, mas o senhor ouviu a hora? O senhor pode provar, testemunho, o senhor testemunhou? Aí, tipo assim, foi Recua, alguém que me disse, então eu não posso falar assim, dessa forma, né? recua. A gente precisa, como eu digo, a gente precisa se conectar melhor. Por isso que é a conexão pela paz. As instituições que atuam com criança, adolescente e jovem precisam se conectar melhor. Elas precisam também de rede de apoio. Precisam de um espaço para falar sobre o que está acontecendo. Né? E aí eu não devo falar de terapia para não. Mas assim, de espaços que sejam terapêuticos também. Porque você só pode cuidar de alguém se você estiver bem. E não podem ser decisões arbitrárias, precisa ser decisões, né, que compreendam todo, porque cada caso é um caso. Como eu falei, já fiz milhares de mediações, círculos em situações de família, apesar de ser a mesma questão, divórcio, mas os atores eram diferentes, os conflitos eram diferentes. Logo, as resoluções seriam diferentes também. Né? Então, a gente precisa cuidar disso. E é nesse sentido que a gente está aqui conversando hoje. A gente repensar a nossa postura diante das questões que são colocadas. Lembrando, a primeira entidade, instituição responsável em cuidar das crianças é a família. Faltando a família, aí o Estado intervém. E quando o Estado consegue, porque às vezes essa criança, adolescente, mais uma vez falando, vai para onde? Para a rua. E aí cuida de si mesma. E a forma que elas cuidam dela não são as melhores. Não são as melhores. E alguns atores também que buscam essas crianças, vamos comprar cuidar, entre aspas, aqui, o cuidado também não é o melhor. Tem uma mensagem aqui no chat, deixa eu ler aqui. Professora, um dos grandes problemas que verificamos é a continuidade de acompanhamento psicológico das crianças e famílias. Como podemos fortalecer essa rede e encaminhar essas pessoas? Que foi o que a Lua também estava aqui falando. É a importância de a gente trabalhar de cima para baixo. Né? Os conselhos, trabalhar as instituições, fazer formações, capacitações e treinamentos para fortalecer. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande das instituições de ter uma equipe completa, inclusive. Às vezes tem um psicólogo, mas não tem assistente social. Tem assistente social, mas não tem um psicólogo. Não tem um orientador jurídico, que às vezes também precisa. Não tem um psicopedagogo na instituição. Não tem um profissional que quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Que ainda tem isso. Então, assim, nós temos algumas questões que precisam ser ajustadas. Né? E aí uma coisa que eu trago aqui é o fortalecimento das redes. Então, assim, não precisa a gente querer fazer tudo. Não precisa, é cada um dentro da sua expertise. E aí nós temos redes de proteção à infância de inúmeras redes de proteção à infância. E aí como é que a gente pode dialogar? Como é que a gente pode se fortalecer? Como é que pode, de repente, rever a sua forma de atuação? Qual o problema disso? De vez em quando eu parar, peraí, vamos fazer aqui uma avaliação. Nós já temos X anos aplicando a mesma metodologia, o mesmo formato. Mas o que, que a gente pode fazer aqui para mudar? Vamos ouvir esses adolescentes. Estava conversando esses dias, né? Aqui na defensoria, com o Cintia e com o Lua, e a gente estava relatando uma situação de alguns projetos em que as crianças e adolescentes simplesmente saem, vão embora, se evadem. Porque elas são obrigadas a participar do programa, vamos dizer assim, né? De alguma forma. Mas elas não entendem a intencionalidade. Não são escutadas. E às vezes se vinculam a um único profissional. E às vezes não tem aquele profissional. Ou aquele profissional sai. E o que acontece com aquela criança, aquele adolescente? Vai embora juntos. Então, acho que a gente precisa pensar em estratégias. E isso não pode ser só minha. A gente precisa escutar também quem está na linha de frente. Para não ser uma coisa assim. Eu tenho um pouco de problemas em impor coisas. Eu gosto mais de construir coisas coletivamente. Escutando as pessoas que recebem aquele serviço e escutando as pessoas que prestam aquele serviço. E, às vezes, a gente precisa ir para o lugar da humildade. Né? O profissional, em especial, precisa ir para o lugar da humildade.
Porque a gente não está entrando em determinado espaço e dizer, você não está fazendo seu trabalho. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando assim, olha, o trabalho pode ser melhorado. Você também pode se aprimorar, buscar novas habilidades, novas técnicas, nova ferramenta. Identificar pessoas que possam te apoiar. Você não precisa fazer tudo, porque a idade é o esgotamento. Mas assim, os encaminhamentos também tem que ser assim, personalizado. Cada criança, cada adolescente, cada jovem está passando por uma situação específica. Então, eu conhecer e fazer essa rede é importante para saber os encaminhamentos corretos que eu vou fazer. Por exemplo, na minha área, que é a cultura de paz e educação para a paz, é trabalhar esses elementos de construção da paz, da ressignificação, é ensinar habilidades relacionais e criar um espaço de construção de saberes. Mas, por exemplo, eu não vou sentar para fazer um trabalho terapêutico com a criança, porque eu não tenho formação em psicologia. Então, meu trabalho ele vai numa linha mais comportamental do que da psique. E eu sei o meu lugar nessa situação. Então, o que é que eu faço? Me alinho com o pessoal do serviço social, me alinho com o pessoal da psicologia, me alinho com o pessoal da área jurídica. Apesar de também ter formação na área jurídica. Mas, naquele momento, eu preciso saber separar. E a gente, enquanto grupo, vai sentar e pensar em quais são as estratégias que a gente tem para lidar com aquela situação. É sobre isso que a gente precisa estar pensando. E aí eu queria aproveitar, né, esse espaço para a gente conversar um pouquinho do que nós já fizemos em 2024, junto com a Defensoria. Então, o que nós estamos falando aqui é o resultado de uma observação, tanto da minha vida profissional, na minha caminhada enquanto, né, pessoa e enquanto profissional, o que eu tenho observado com relação a esse olhar para a criança, adolescente e jovem, porque eu já trabalho com adultos há muito tempo, e eu sinto muito essa falta de visibilidade, de acolhimento, né, de participação mais integral dos adultos na vida das crianças e adolescentes de forma saudável. Porque às vezes até participa, mas não é saudável. E aí, no ano passado, nós fizemos treinamento e escuta empática com adolescentes. Né, vieram adolescentes para aqui, para a Defensoria, para esse mesmo espaço. E aí nós tivemos alguns encontros com eles, ouvindo as suas inquietudes, as suas necessidades. Eu digo, sempre foi um momento mais de aprendizado para mim do que o contrário. E nessa perspectiva, a gente vai treinando eles em habilidades relacionais. Habilidades são importantes para que eles consigam vivenciar os seus processos. Nós tínhamos um grupo misto de adolescentes e crianças, ou melhor, mais adolescentes, né, que tiveram alguma transgressão no ambiente escolar e participavam, mas nesse mesmo grupo tinham outros que tinham perfil de liderança, que já eram líderes naquele ambiente. E por que a gente faz isso? Para eles perceberem que todos nós temos conflitos e que nós podemos, de forma inteligente e estratégica, lidar com esses conflitos de forma mais construtiva. E que eles não estão sozinhos no mundo. Então, eu não precisava falar nada. Eles, por si só, já iam se conduzindo. Eles, por si só, já iam dizendo, olha, aconteceu isso comigo, mas eu agi dessa forma. Aí ele, puxa, eu fiz uma besteira. Podia ter feito exatamente isso que você fez. Mas eu não consegui. Nós fizemos também acolhimentos e atividades em educação para a paz com crianças. Como eu falei, a gente tinha um grupo de crianças aqui, em que os pais estão com medida protetiva, né? O pai, em especial, está com medida protetiva. E elas estiveram aqui com a gente no ano passado. Fizemos um trabalho belíssimo. Fiquei me segurando para não chorar no último dia, porque eu tenho que ser profissional. Mas depois a emoção tomou conta, porque se dependesse deles e das mães e das avós e das tias que vieram, não tinha nem finalizado o projeto. Porque a gente tem um tempo, né? A gente fez cinco encontros com 6, porque teve um a mais, não foi? Foram 6 encontros, porque eles não queriam que acabasse nunca. E aí nós fazemos várias atividades com eles aqui, de acolhimento, de escuta, de melhoria no comportamento, ensinando eles a expressar suas emoções.
E aí as mães, as tias e avós que vinham ficavam ali também, e a gente botava a participar de alguma forma, e foi um aprendizado coletivo, né? Foi muito, muito bonito, foi lindo, assim, né? Como eu disse, não foi linda a trajetória, porque a gente ouve muitas questões, né? Mas o final, saber que eles estavam se sentindo confortáveis, que eles estavam gostando, que eles não queriam ir embora, significa que a gente está fazendo um trabalho, construindo um trabalho significativo. É, fizemos aqui, né, acolhimento do grupo reflexivo e apoio às famílias. Então, a gente trabalhou nessa dimensão, porque o que é que a gente pensa? Trabalhar o homem é importante, para que não reincida aquele comportamento agressivo, para que as novas companheiras ou companheiros não sofram as mesmas agressões que outrora. Né? Que a pessoa compreenda que ela está em medida protetiva porque alguma coisa aconteceu. Nós não vamos falar aqui de que é verdade e do que é mentira. Não vamos entrar não vamos entrar nessa discussão aqui, porque vai abrir margem para muita polêmica, né? Mas tem que pensar aqui, o ser humano, ele faz escolhas erradas e faz escolhas certas. E, às vezes, alguma coisa que nós fazemos nos leva para determinadas direções. E a gente precisa provar, naquele momento, se a gente está certo ou errado. Tá? De igual forma, ao outro lado. Nós temos muitos espaços de defesa para a mulher. E precisa, de fato, ter. Né? Quando eu fui convidada para trabalhar com homens, foi um desafio muito grande para mim. Muito, muito grande. E quando eu fui convidada a primeira vez, estava na pandemia ainda. Então eu falei assim, eu escrevo o projeto, mas eu não executo. Não me bote, não, porque para mim vai ser muito desafiador ouvir homens dizendo que praticou a violência, ou você está ali com as provas cabais de que praticou dizendo que não praticou. Ou alguns que realmente não praticaram, que estão ali dentro do processo, mas não praticaram nada. E aí eu sempre ia colocar como dúvida. Eu não conseguiria ser imparcial. E aí, na época, eu falei, eu até escrevo um projeto, mas eu não executo. E aí foi quando eu conheci a doutora Eveline, que trabalha, né, nessa área, e ela trouxe uma fala que foi interessante. Ela falou, a gente precisa conhecer, para depois criar um juízo de valor. Eu falei, meu Deus, logo eu, que falo sobre imparcialidade, que falo sobre democracia, sobre dar oportunidade para as pessoas melhorarem, e estou excluindo uma categoria. E aí vem as minhas reflexões a respeito de mim mesma. E aí resolvi, vamos dizer assim, me oportunizar. Falei, eu vou. Se chegar lá e eu não conseguir, eu saio, porque também ninguém é obrigado a estar num lugar onde não se sente bem. Mas a gente percebeu, nesses encontros dos grupos reflexivos, algumas mudanças mesmo, daquele homem reconhecer que ele praticou uma agressão com a sua ex-companheira e com os seus filhos também, e não querer mais ter aquele comportamento. Isso é para brindar, gente. E assim, durante o processo, de fato, haver mudanças ao ponto da esposa atual ir para a porta do fórum perguntar o que vocês estão fazendo, porque o comportamento dele é outro. Né? Assim como tem alguns que se mantêm na síndrome Gabriela. Eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. O culpado é sempre o outro, a responsabilidade é sempre do outro. Quem deu causa foi o outro. E a gente precisa pensar que nesse caso aí tem um adoecimento, às vezes até psíquico. E a gente precisa melhorar nossa rede de atendimento. Só que aí, né, tem muitas questões que envolvem aí a estrutura do machismo, do não querer um acompanhamento, né, profissional, de não querer. A gente tem dificuldade hoje de mandar um homem ir para o médico. A gente tem uma resistência muito grande. Tá com dor, vai. Não. Quiçá ser acompanhado por um psicólogo, né? Que já tem aí os rótulos e tabus. Então, são alguns desafios que a gente enfrenta. Mas a gente também tem visto aí muita coisa positiva, no sentido de mudança. E outra, a orientação jurídica. Né? A doutora Juliana faz uma orientação brilhante, no sentido de que, se não muda o comportamento, a medida permanece.
Não é uma brincadeira. É algo muito sério. E isso tem reflexos no mundo da sociedade e no mundo jurídico. Então, as pessoas precisam pensar nessas questões. Não é só um lugar onde a gente se encontra e fica ouvindo, não. É um lugar que a gente quer trazer a oportunidade de melhoria. Principalmente hoje, o meu foco, né? Eu digo, tem outras pessoas no grupo, e cada um eu digo que tem um foco específico, mas o meu em especial é que os dissabores da relação conjugal que foi rompida, ela não venha comprometer a relação parental do cuidado com a criança, com o adolescente e com o jovem. Esse é o nosso maior desafio. Mas a gente tem trabalhado nessas 3 dimensões, a gente pretende ampliar, né, os atendimentos e a forma esse ano, para a gente pensar na construção de um núcleo, de um observatório, de um espaço onde as crianças, adolescentes e jovens sejam reconhecidas dentro do processo do conflito. Seja, né, e aí dentro desse processo de conflito, das violências. Fica até repetitivo, toda hora a gente está falando sobre acolhimento, mas principalmente no grupo reflexivo é um local realmente de acolhimento, que é um local que a gente não faz o julgamento, né? A gente fala sobre a violência. Infelizmente, eles cometeram, né, a violência, né? A medida protetiva não caiu simplesmente no colo deles, né? Eles estão ali sim por um motivo, porque cometeram, né? Estão respondendo, né, Juliana, um procedimento de medida protetiva. Eles precisam realmente entender, né, o que é a violência para não replicar. E graças a Deus a gente teve bastante sucesso, né? Teve algumas pessoas, alguns que estavam no grupo, que durante o percurso a medida protetiva foi revogada, mas continuou com a gente no grupo. E o gostoso era esse, a gente realmente vê que nosso trabalho fez efeito, né? Esse homem não era reincidente, não estava mais inserido, né? Não estava mais como agressor e estava ali querendo participar, porque realmente ele teve essa tomada de consciência, né, da violência e não quis mais praticar essa violência. É um agente multiplicador, um possível, né, agente multiplicador dessa cultura de paz que a gente tanto, né, tem querendo implementar e tem dado uma parceria legal, Tem tendo isso. resultados Bem gostosos. positivos. E assim, é, quando finaliza o conflito também com a outra parte, sabe? Aquele comportamento dele que estava, né, ensejando a medida protetiva, porque não cessava, continuava assim, né, com comportamento agressivo ou até violento, o que fazia com que permanecesse, inclusive na fala. Ah, aquela maluca, aquela doida, não sei o quê. E isso a gente também vai refinando, né? Pedindo para que a pessoa tenha um outro forma de falar, inclusive de escrever a respeito daquela outra pessoa. O que é que ela, o que tem no comportamento dela que faz com que você denomine que ela é uma pessoa maluca? Primeiro que ninguém aqui é médico, né? Nem psiquiatra, nem psicólogo, para estar dando um laudo de que fulano é doido, maluco, mas são as falas que a gente vai reproduzindo quando a gente de conflitos como esse. Né? A gente rotula as pessoas, a gente, né, e julga as pessoas e colocam palavras para ofender mesmo, porque a intenção é essa. Porque você está dentro do conflito. E acredite, por mais que seja assustador, que a gente não queira, faz parte do processo. Mas precisam de pessoas que digam, olha, não está certo. Ficar dizendo que fulano e ciclano é doido. E a gente tem o outro lado também, que é da mulher que está dentro do conflito, que sofreu muitos traumas. Ninguém sabe o que se passa em 4 paredes. Ninguém sabe como a finalização, o rompimento da conjugalidade pode reverberar na vida de uma mulher. Então, o fato de ela estar tendo aquele comportamento é produto de coisas que ela vivenciou. Porque, às vezes, o outro lado também não consegue parar. Fica colocando mais lenha na fogueira. E a gente precisa trabalhar os dois polos, fortalecendo a mulher, ressignificando os processos, auxiliando, acolhendo, e já tem, graças a Deus, hoje, inúmeros espaços de acolhimento. Ao mesmo tempo que a gente cuida desses homens, para que eles não reproduzam esse comportamento mais. E, às vezes, esses 2 anos, mais ou menos, que a gente já está, né,
acompanhando, eu percebo que quando o casal, a filha é menina, né? O pai tende a ter um comportamento mais agressivo, reproduz um comportamento agressivo com relação à menina. E a gente precisa cuidar dessas questões. Não pode deixar isso acontecer. Né? A gente fica, né, naquela inquietação. Exatamente. Eu venho falando muito há certo tempo já sobre esse olhar sensibilizado para criança e adolescente. Porque é como a professora falou, se não cuidarmos desses seres humanos agora, o que será de nós futuramente? Porque é o nosso futuro. Então, trabalhar, cuidar dos traumas dos adultos é muito mais complicado, porque o adulto fala assim: ah, você está sendo chata, eu não estou errado, não. Não admite que certas atitudes menos. É sutil, mas é um ato violento, né? E aí acha que a violência é só quando é física. Não. Tem atitudes violentas através do olhar, tem atitudes violentas através de falas, que é muitas vezes machistas, muitas vezes imposta de uma forma muito autoritária, que acha que o outro tem que fazer aquilo que o outro quer impor. Então, no olhar sensível para essas crianças e adolescentes hoje, é o que vai diminuir e atingir o objetivo principal, que eu acho que o Brasil hoje está se preocupando com a cultura da paz. Né? Tratar daquilo que é um dos pivôs mais preocupantes para o Brasil hoje. A violência que gera amanhã um infrator. Né? E a gente precisa ter esse olhar voltado e trazer essas ferramentas de eficácia de resultados que vocês estão demonstrando, é dizer que sim, existe sim soluções para amenizar futuros infratores. Porque quando a gente para pensar que para muitos isso é perfumaria, mas nós que estamos lidando ali direto, eu posso falar isso com conhecimento de causa, a gente sabe o que quer dizer você pegar uma criança ou adolescente, sentar no chão ou sentar à mesa e parar para ouvir. Ficar em silêncio só observando o que ela está querendo dizer, trazer à tona as dores que ela vem carregando. Que às vezes não é só você ficar fazendo perguntas. Como a professora também colocou, tem que deixar um espaço totalmente acolhedor para a criança se sentir à vontade de trazer, às vezes em palavras e às vezes em gestos, exatamente aquilo que ela está sofrendo. E não, eu deixo claro aqui, não é perfumaria. É a solução que o mundo precisa. Ter um olhar voltado para criança e adolescente imediatamente. Isso não é um projeto para dizer assim, isso é para um futuro, não. É para hoje, agora. Né? Dentro das nossas casas, nos ambientes que estamos frequentando, no nosso ambiente de trabalho. Um choro, para quem já é mãe sabe que um choro de uma criança tem diferença. Um choro de fome e um choro de dor. E às vezes, e aquela criança que não chora, mas está verbalizando a dor. A criança que foi até a você pedindo um socorro, né? Ela não queria falar do divórcio, ela queria dizer, olha, fala para o meu pai que eu quero ter um tempo com ele. E isso a criança conseguiu verbalizar, mas quantas crianças não conseguem verbalizar o que realmente quer? E cadê o adulto para fazer a pergunta, o que você quer? Né? Quando a criança fala, os pais querem impor o curso que a criança quer estudar, a forma que a criança quer estudar, o que é que você quer fazer? O esporte que a criança queira fazer. O pai quer impor o esporte que a criança deve fazer. É futebol que você quer, meu filho? É isso mesmo que você quer? Porque senão vai ser aquela criança frustrada, porque ela está ali por opção dos pais, não dela. O que a criança quer fazer? E isso a gente precisa, assim, dar uma certa importância, não tratar isso como perfumaria, e sim como um remédio, da mesma forma que a gente tem os remédios constitucionais para tratar questões já que já existem ações judiciais, a gente precisa ter remédios que vai tratar situações de criança e adolescente que não é no grito, que não é nas atividades de pancadaria que não resolve, é sentar no chão, ou na mesa, ou no sofá, ou na cama, e falar para a criança que está ali para ouvir o que ela quer expor de verdade. Isso é bem interessante. E aí, algumas pessoas perguntam assim, mas se eu ouvir e a criança quiser, eu sempre digo assim para o meu filho, eu digo, olha, eu sou sua amiga,
e sou sua mãe. Como sua amiga, você vai sempre me amar, vai sempre me adorar, eu vou sempre ser a perfeita para você. Mas como sua mãe, vai ter momentos que você vai ficar com raiva, chateado, triste, com algumas questões que a gente vai conversar. Porque, né, ele vai chegar para mim, vai pedir algumas coisas, e aí eu vou devolver com uma pergunta, né, para que ele faça sentido. Por que que você quer isso? Qual o objetivo que você quer? Eu não vou dizer, ah, não posso, não vai. Mas eu devolvo para ele. E aí, quando ele vai, eu falo assim, ó, tem coisa que eu boto as listas, né? Pesquise as coisas positivas e as coisas negativas. E a partir daí a gente vai tomar uma decisão juntos. E isso dá poder e limite, né, para as nossas crianças. Porque tem algumas pessoas que acham que a educação positiva, né, a educação empática, consciente, é você deixar os meninos e as meninas fazer o que querem. Não é assim. Não é sobre isso. É sobre você ter habilidades, porque isso é você aprender habilidades e competências que te ajudem a lidar com os seres humanos, independente se é seu filho ou não. E oportunizar as escolhas que sejam escolhas confortáveis para eles. Meu filho, ele desde muito pequenininho, ele fala que quer ser, que quer trabalhar, quer ser cientista. E teve uma hora que eu fiquei preocupada, porque ele tem muita certeza disso. Eu nunca falei a respeito, né? Ele foi se envolvendo com essas coisas, vai vindo, vai pesquisando, vai lendo. Mas teve uma época que eu falei assim, meu Deus, e se não der certo? Olha a cabeça de mãe, né? Como você, né, falou, a um momento a gente quer influenciar. Mas não der certo, tudo bem. Foi escolha dele, eu vou estar aqui para apoiá-lo. E se ele quiser recalcular a rota dele, ele vai fazer. Mas eu tenho certeza também que se for o que ele queira muito, ele vai se comprometer, como ele tem se comprometido até hoje. Ele tem 10 anos e ele não muda o discurso dele. E tudo que ele faz, que ele pede para comprar, é vinculado a essas questões de ciência e engenharia. Porque eu tenho tentado dar esse espaço para ele, né? Assim como todas as crianças que eu trabalho. O povo fala que eu tenho um açúcar, que eu me dou muito bem criança. Mas é isso, é porque eu vejo criança como ser humano. Eu enxergo o adolescente como ser humano, como pessoa, não como objeto, não como uma cadeira que eu mudo de lugar na hora que eu quero. Né? A gente não pode fazer esses tipos de coisa. Mesmo antes de ter filho, eu sempre me dei muito bem com criança. Mas exatamente por isso eu falo, por quê? Por conta disso, porque é o nosso futuro. E aí você falando, aí me veio uma situação que aconteceu, também já tem um bom tempo, isso ainda estava na graduação, então não vou fazer as contas aí não, né, para não descobrir minha idade, de uma formação que a gente estava dando numa escola no Baixo Sul, né, na região do Baixo Sul, e aí eram meninos de mais ou menos 10, 11 anos, e nós fizemos uma intervenção na escola e estávamos ensinando mediação, né, e uma das ferramentas de mediação é a pessoa sentar, colocar papel e caneta para não interromper a fala da outra. Né? Se você tem vontade de falar alguma coisa, aí você anota ali, e aí quando outra pessoa terminar de falar, você lê ou você, né, é uma das ferramentas que a gente utiliza ali no procedimento de mediação. E aí nós estávamos ensinando os procedimentos, e aí, quando retornamos no segundo momento, veio essa criança. Pronto, tia, né? Tia, preciso te contar uma coisa. Meu pai e minha mãe estavam brigando dentro de casa, gritando um com o outro, gritando, você precisava ver coisa horrível. Aí eu falei, foi mesmo? Ele falou, foi. Você fez o quê? Chamei os dois na sala, botei no sofá e falei que eu estava aprendendo uma coisa na escola que era muito legal, que era uma forma de ouvir sem interromper e ouvir respeitando um ao outro. Não precisava ficar gritando. Todo mundo tem problema. Eu falei, todo mundo tem. Eu tenho um problema. Eu falei, oh, meu Deus, desse tamanho tem problema, né? Mas tudo bem. Todo mundo tem problema. Eu tenho, né? Vocês têm que são meus pais. Mas eu posso ensinar para vocês. E eles disseram que pode. Ela foi lá, pegou um papel, papel, caneta, e deu um para o outro. Falou, oh, mamãe, quando o papai estiver falando, você não interrompe. Escuta tudo o que ele tem para dizer e vai anotando as coisas que você gostaria de falar. A mesma coisa, viu, papai? Quando a mamãe estiver falando, você não interrompe ela, ouve ela e vai escrevendo. E aí eu falei, você fez? Ela falou, foi. Pronto, nunca mais. Já tem assim, é um mês entre, né? A ação era de mês em mês que a gente ia. Foi de um mês para o outro. Tem hora, um tempão que eu não ouço mais eles brigando. Quando eu vejo, eles pegam um papel, a caneta e vão pro quarto. E aí ficam lá conversando. Mas nunca mais na minha casa teve grito, uma criança. É sobre isso, entende? É sobre a gente instrumentalizar elas, tanto para que elas entendam e saibam gerir conflitos, como elas possam ensinar a gente como adulto. Eu digo a meu filho, depois que eu me tornei mãe dele, de Maria Rosa, eu tenho aprendido muito mais do que ensinado.
Muito, muito mais. Porque crianças, assim, ó, tem um desentendimento entre meus filhos, daqui a 5 minutos eles estão como se nada tivesse acontecido. O que é que a gente faz quando a gente tem um desentendimento com um adulto? Ai, minha filha, o, o ranço já começa, a raiva, o rancor, e algumas pessoas entram em depressão. Eu faço escutas de alguns alunos que falam assim, que chegam lá se acabando de chorar, morrendo de chorar, é, com crise de ansiedade. E quando você pergunta o que aconteceu, eu briguei com meu colega. Ele brigou comigo, ela brigou comigo. Não aguento mais essa vida, quero morrer. Olha a sensibilidade dos nossos jovens e adolescentes. Enquanto a criança briga aqui, ó, daqui a pouco estão rindo, estão se beijando, como se nada tivesse acontecido. Né? Então, é essas questões que a gente precisa cuidar. Como você falou, cuidar das nossas crianças hoje é a única certeza de que a gente vai ter um futuro melhor. Redução de violência, melhoria na segurança pública, melhoria na saúde. A única certeza que a gente poderá ter é se nós cuidarmos hoje das nossas crianças e adolescentes e jovens. Mas se a gente continuar deixando, a Deus dará. Nós teremos crianças adoecidas, que vão virar adultos adoecidos, adolescentes adoecidos que vão virar. Se chegarem até lá, porque infelizmente o número de adolescentes que chegam até a mim querendo tirar a vida, meu Deus, não está assim. E tiram as suas vidas também. Né? Exato. Ou querem que algum familiar morra. Quando não é eles, ele quer que alguma família, que o mundo se exploda. Então, assim, é muito sensível. Para a gente que atua, né, com as crianças e adolescentes, ter essa escuta é muito dolorosa. Porque não era para estarem pensando sobre isso. Era para estar pensando, qual é o brinquedo que eu vou fazer agora? Vou pular corda ou vou pular amarelinha? Vou para a escola ou vou ficar em casa brincando? Esses seriam, né, vamos dizer assim, os desafios, as problemáticas, os conflitos que eles tinham que ter. Então, a gente está. E assim, por que que nossas crianças e adolescentes estão adoecidos? E aí, quando você vai fazer um levantamento, quem é que está mais adoecido do que eles? A família. Os espaços de acolhimento, alguns profissionais, não todos, mas tem alguns profissionais que estão muito adoecidos também. E eu não os culpo, porque, como eu falei, é um lugar que é desafiador, que é doloroso. Eu me lembro que teve um acidente de carro com meu esposo e nós fomos ali para o IML fazer, né, o corpo de delito. E aí estava, tem um espaço assim, né, de recepção. E eu não sei se vocês sabem, mas tem uma sala de atendimento a vítimas de violência sexual. Gente, chegou uma mãe com uma menina e a menina passou por todo aquele corredor ali onde estava todo mundo esperando para ser atendido, né? E entrou aonde? Exatamente. Todo mundo viu. Mas ficou aquele rebuliço, o pessoal. Aí, uns comentando, a culpa é da mãe. Não, não, não. Né? Todo mundo ali, um bocado de juiz e juíza. Aí aquilo me deixando aflita. E aí depois sai com a menina, e aí vai para umas salinhas, né, para fazer a identificação, e depois ela entra para poder fazer o exame lá com o médico. Olha quantos passos. E essa minha ficar assim, ó, de cabeça baixa, o tempo todo. O tempo todo. Ela e a mãe, né? E ela, com as duas de cabeça baixa, assim, ó. E aí, a forma que os profissionais estavam ali não era uma forma acolhedora. Não era uma forma respeitosa. Pega o microfone, por favor. E a própria sociedade impõe atos violentos. Porque quando você vê pessoas numa situação dessa, em um ambiente desse, e aí a sociedade está ali presente, e aí começa já a ter aqueles comentários que, de uma certa forma, maldosos, e aí o ato violento. Né? Que quando uma pessoa está passando por uma situação constrangedora, e aí você entra em um ciclo onde essa pessoa passa outro ciclo de constrangimento e violência, que a gente não deve separar, isso jamais tratar como normalidade. Ah, vamos falar disso. Falar disso de que forma? Vocês estão cometendo atos violentos novamente. Está colocando aquela pessoa que já é vítima de uma situação extremamente trágica
em um outro ato de violência, que para tirar esse trauma, que aí já vai entrar no segundo trauma, não é fácil. Então, repensar também esses ambientes, como é que vai ser colocado. Ah, eu não acho, eu não acho acolhedor ter uma placa de sinalização dizendo que ali é um ambiente para isso, né? Já que é um espaço que tem acesso de um público diversificado, Teria que ter alguma forma de identificar. mas não dessa forma. Para mim, o que me incomodou foi o ambiente. E assim, você pega o corredor inteiro, você tem que passar pela recepção toda para você chegar até o espaço. Entendeu? Então, assim, a pessoa já entra como vítima. E ser vítima não é um lugar confortável. Ninguém gosta de estar no lugar da vítima. É extremamente desconfortável, né? Como eu atuo também na área do direito, né, quando há um crime, a vítima ela passa, inclusive, a ser testemunha dentro, né? O Estado toma para ela aquela situação, a outra pessoa é o autor, o réu, aí a autora, né, ela passa a ser testemunha, porque ela coloca ela na condição de revitimização o tempo todo. A vítima é sempre culpada pelo que aconteceu. E aí eu digo, né, dos defensores do réu. E aí coloca, por que você estava assim? Porque você estava naquele horário. A culpa é sua. Né? Então, assim, a gente tem essa questão. Precisaria identificar, mas eu acho que o espaço Mas eu entendo também que hoje usa essa estrutura que tem. Né? Eu digo assim, melhor ter do que não ter. Mas, como você falou, a própria sociedade tem um comportamento errado. Porque se eu estava em uma das primeiras cadeiras, estava ouvindo, imagine aquela mãe, aquela criança, porque lá é um lugar aberto. Então, tudo que você fala, as pessoas ouvem. Né? Assim como teve crítica no sentido desse, né? Como é que deixa aí, ó? Já sabemos que é uma criança, coitada. Não sei o quê. Aí começam esses comentários que aparentemente parecem ser saudáveis, né? Porque você está tendo uma simpatia pelo que aconteceu, não é uma empatia. Uma ideia de falsa proteção, mas ao mesmo tempo você está deixando aquela criança completamente desconfortável. E aí, por exemplo, não tem o espaço a Casa da Mulher? É a Casa da Mulher, né? Que tem vários temáticas lá dentro. Então, quem não sabe o que está acontecendo, mas lá não. Se for para aquela salinha ali, ou era a mãe ou era a filha. E aí, quando saiu a segunda vez que levou a menina para a salinha que é na frente, que acho que é para tirar as digitais, não lembro, umas salinhas que ficam assim. Aí pronto, aí todo mundo já soube que a vítima era a menina, não a mãe. Aí foi um rebuliço naquele lugar. Bota. Se vocês que estavam fora ouviram, imagine elas naquele processo de escutar o que os outros estão pensando delas, né? Mas estava pensando. Isso, isso. É isso. Eu não, como eu falei assim, eu acho, eu acredito que tem que ter o espaço. Mas assim, pensar em estratégias de proteger aquele exato para que aquela criança, aquela mulher ou aquele homem, imagine se fosse, porque assim, a gente normaliza que não era para normalizar quando é mulher. Imagine se for um menino, um homem. Por que homens e meninos não denunciam casos de abuso? Porque os lugares que, né, são para isso, às vezes são abertos, tem outros públicos também, e a pessoa se sente confortável para fazer as denúncias, né? Mas é isso, é pensar em rede, é reconstruir novos espaços, é rever assim, poxa, eu já fiz isso aqui de bom até hoje, mas em que posso melhorar? Porque a gente não pode tirar, vamos dizer assim, a importância dessas instituições. Porque, graças a Deus que elas existem, vamos dizer assim. Né? Talvez precise repensar, assim, talvez colocar uma entrada por um outro lado, que não precise passar por todo mundo. Né? Então, não sei ainda como seria possível fazê-lo, mas fazer uma forma de que não constranja ainda mais, principalmente, que é o que estamos discutindo hoje, a criança e adolescente. Né? Que, infelizmente, eu gostaria de não precisar estar falando sobre isso. Né? Eu gostaria de pensar em um mundo onde não haveriam pessoas adoecidas ao ponto de fazer mal a uma criança ou adolescente. Esse seria o ideal. A gente precisa discutir a respeito dessas questões. Mas enquanto tiver pessoas no mundo adoecidas, pessoas no mundo
que não enxergam como violência, porque eu já ouvi uma pessoa que cometeu violência sexual dizer que não enxergava como uma violência, achava normal fazer aquilo. É porque há pessoas que não enxergam a violência como violência, porque a bagagem que ela carrega, o processo que ela carrega, e para a gente ouvir aquilo é doloroso. E aí, como lidar com essas inúmeras questões? Mas enquanto houverem esse tipo de pessoa no mundo, né, a gente precisa proteger nossas crianças e adolescentes. E aí é o papel de todos nós enquanto sociedade. Da família, do Estado, das instituições, das organizações, das associações, que precisam repensar suas estratégias, melhorar suas estratégias. Ah, mas está ótima. Tá ok, então. Você está ótima. Vamos ver os resultados disso. Porque a gente tem que estar sempre nesse lugar de reavaliar. Porque, gente, nada é perfeito. Até porque a própria sociedade é dinâmica. Antigamente as coisas eram muito escondidas, vamos dizer assim, né? Hoje, com a tecnologia, em um clique você já sabe o que está acontecendo. E aí também nesse clique você pode dar várias versões sobre o que está acontecendo, né? Se você não está lá. Porque tem muita fake news também. Então a gente precisa, né, caminhar nesse sentido. E aí, a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Vamos dizer, o pensar, né? A reflexão de hoje que eu queria deixar é: o que podemos fazer além do que já fazemos? Porque cada um faz alguma coisa já. Mas o que é que a gente pode fazer para além? E aí nós estamos aqui, né, tentando construir. Esse ano a gente vai dialogar, porque tudo ainda é um diálogo. Né? A gente pensar em um núcleo de acolhimento, prevenção e resolução de conflitos, voltado para crianças e adolescentes envolvidos em situação de violência intrafamiliar, escolar ou comunitária, com o objetivo de promover a cultura de paz nas relações sociais. Olha que desafio grande. Olha que objetivo gigantesco que a gente tem, né? E aí atuar na prevenção e resolução de conflitos, porque às vezes elas vão para esses espaços de acolhimento e tem os conflitos internos lá, que é para além das questões que a levaram para aquele lugar. E é como ajudá-las a entender aquilo ali. Às vezes está no abrigo, mas o pai e a mãe vai visitar. E aí quando chega lá não quer, briga, grita, aquela confusão, ou quer ir embora junto, né? Com a mãe, com o pai. Como nós podemos instrumentalizar, como nós podemos oportunizar um espaço para que esses atores consigam gerir esses conflitos e sejam menos impactantes para o seu futuro. Oportunizar e fortalecimento da autoestima. Nós estamos vivendo um movimento de que as pessoas se olham no espelho e não se acham bonitas. Como pode? Quando foi que isso aconteceu? E olha que a gente já teve movimentos até piores, de assim, né, de padrão de beleza ser só aquele, aquele, aquele. E nós estamos no movimento contrário, que as pessoas estão até aceitando mais. Não tem mais um padrão de beleza enrijecido. Né? A gente consegue ver mais flexibilidade do que outrora. Ainda assim, meninas e meninos se olham no espelho e não se enxergam. Se acham feios, se acham insuficientes, acham que não vão conseguir chegar em lugar nenhum. Então, o papel desse núcleo, nesse espaço, é também trazer autoestima para crianças e adolescentes. Ressignificar os traumas vividos dentro do ambiente familiar, escolar ou comunitário. Esse ponto 3 aí precisa de uma equipe multidisciplinar e de uma rede muito bem estabelecida. Ainda que as redes tenham, né, seus pontos de melhoria, mas assim, a gente precisa de uma rede, porque a defensoria sozinha, né, a professora Regiane sozinha, né, doutora Cíntia, doutora Juliana, que faz parte lá, doutora Luamile, não vão conseguir fazer as coisas sozinhas. A gente precisa unir forças. Só assim a gente vai conseguir, de fato, criar um espaço. E daqui a um tempo a gente olha e diz, não, mas conseguiu trabalhar com criança e adolescente. E que essas crianças e adolescentes elas sejam multiplicadoras desses comportamentos, né? Desses exemplos. E aí eu vou
ler aqui uma historinha para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Que eu fiquei pensando. Às vezes eu dou uma de escritora, viu, gente? Não de poetisa, e vou pensando assim algumas coisas. E aí eu escrevi essa historinha para a gente pensar. Eu gosto muito do significado da árvore da vida, sabe? E o que ela pode representar para a gente. E aí eu fiquei pensando como é que a gente pode conectar essa árvore da vida nos trabalhos que a gente vai desenvolver. E aí a gente pode pensar o seguinte, né? A árvore da vida e o jardim da paz. Era uma vez, em uma aldeia tranquila, uma majestosa árvore conhecida como árvore da vida. Ela cresceu no centro de um jardim encantado, onde seus galhos altos e frondosos tocavam o céu, e suas raízes profundas abraçavam a terra. Diziam que essa árvore era mágica, pois carregava em cada folha uma lição valiosa sobre o amor, o respeito e a paz. Um dia, duas crianças, Lua e Sol, chegaram ao jardim. Seus olhos brilhavam de curiosidade, mas seus corações eram pesados. Em casa, os pais brigavam com frequência e as crianças sentiam-se como uma folha levadas por um vento forte e incontrolável. Lua tocou o tronco da árvore da vida e sentiu uma vibração quente e acolhedora. De repente, uma voz suave e sábia falou: Crianças, sejam bem-vindas. Cada galho meu representa uma qualidade que pode transformar a dor em cura. Se aprenderem comigo, poderá levar essas lições para seus lares e plantar sentimentos de paz. Primeira lição: a raiz do respeito. A árvore começou a mostrar sua raiz profunda. O respeito é como minhas raízes, ele sustenta tudo. Quando nos tratamos com respeito, oferecemos segurança e estabilidade. Assim como faço com os animais e plantas que vivem ao meu redor. Lua perguntou: Mas como podemos ensinar respeito em casa? A árvore respondeu: Comecem a ouvir uns aos outros com atenção, sem interrupção. Respeitar os sentimentos é como respeitar as raízes. Faz tudo crescer com força. Segunda lição: o galho do amor. Um galho baixou até eles, carregado de flores coloridas. O amor é como os meus galhos que se estendem para abraçar a luz do sol. Demonstre amor através de palavras gentis e gestos cuidadosos. Um abraço, um obrigado ou até mesmo um sorriso podem aquecer corações frios. Sol sussurrou: Às vezes parece difícil amar quando somos magoados. A árvore respondeu: É verdade, mas o amor é também um compromisso. Assim como a tempestade não deseja crescer, mesmo em nós, você pode escolher o amor, mesmo nos dias difíceis. Terceira lição: os frutos da empatia. A árvore deixou cair um fruto dourado em suas mãos. Esse é o fruto da empatia. Quando você enxerga o mundo pelos olhos do outro, tornam-se capazes de compreender sua dor e suas necessidades. A empatia cura feridas invisíveis e fortalece os laços. Lua e Sol pensaram em como seus pais poderiam conversar sem gritar, se praticassem empatia. Quarta lição: as folhas do perdão. Por fim, a árvore balançava suas folhas ao vento. Essas folhas representam o perdão. Guardar mágoas é como deixar folhas mortas acumuladas no chão. Impedem um novo crescimento. Aprendam a perdoar, mas também a dizer desculpe quando errar. Plantando as sementes. A árvore da vida entregou a lua e sol. Pequena semente. Leve esta semente para casa. Plantem-nas em seus corações e no coração da família. A paz é como um jardim. Precisa ser cuidada todos os dias. As crianças voltaram para casa e começaram a compartilhar as lições da árvore da vida. Pouco a pouco, seus pais aprenderam a conversar com respeito, a demonstrar amor, a praticar empatia e perdoar. A casa, antes cheia de gritos, transformou-se em um lar repleto de harmonia. A importância do jardim da aldeia: nem todas as crianças da aldeia tinham famílias para cuidar delas. Alguns ficavam sozinhos ou enfrentaram tanto sofrimento que não puderam voltar para casa. Então a árvore chamou os líderes da aldeia e disse: O meu jardim não é apenas para quem já tem um lar, é também um local de acolhimento, onde cada criança merece ser protegida, amada e ouvida. Os líderes entenderam a mensagem e criaram espaços seguros para as crianças. Construíram casas de acolhimento, onde adultos cuidavam delas como jardineiros, que cultivavam flores com carinho. Toda a sociedade se uniu para proteger e apoiar as crianças, oferecendo educação, alimentação e amor. O Estado e a sociedade
são como os elegantes deste grande jardim. Quando uma criança não pode contar com sua família, é responsabilidade de todos garantir que ela cresça forte, segura e amada. Cada gesto de cuidado é um novo semente de paz plantada no mundo. E assim, a aldeia tornou-se um exemplo para todos os lugares, mostrando que, com respeito, amor, empatia, perdão e acolhimento, é possível transformar vidas e construir um futuro onde todas as crianças possam florescer. Assim como as raízes de uma árvore precisam de terra fértil, as crianças precisam de amor e cuidado. Quando a família não pode oferecer isso, o Estado da sociedade tem o dever de acolher e nutrir essas vidas preciosas, garantindo que cresçam em segurança e em paz. Então, que nós sejamos árvores da vida. E que possamos florescer e nossos frutos não fiquem só para a gente, mas que a gente compartilhe esses frutos, principalmente, né, que é o nosso tema, com crianças e adolescentes, e que quando nós formos falar novamente sobre esse assunto, nós tenhamos, né, e possamos colher muitos frutos saudáveis, certo? Obrigada a todos que estiveram aqui, todas, quem nos assistiu também. Muito obrigada pela oportunidade e vamos, né, ser árvores, árvores que deem bons frutos, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.